o presidente do Corinthians fez bem em não alugar para o Santos, afinal? Não. Com relação à alegação do Corinthians foi a seguinte, Benja. O Corinthians ele está preocupado com a preservação do gramado para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético. Mas é verdade, essa é a alegação oficial pelo jogo qual... do feminino, mano. Sim, mas essa é a alegação oficial do Corinthians. Você tá de costas para a câmera, não pode, a televisão não pode. Pode! Só que o negócio é o seguinte, Benjamin, eu acho que o Augusto ele cometeu alguns erros e cometeu acertos também durante esse período de gestão dele. Para mim, alugar o estádio para o Santos foi uma baita de uma burrice. Burrice por parte do presidente do Corinthians. Primeiro, pelo valor alugado. O Corinthians ele alugou a arena por R$850 mil. Só que ele participou com o Santos do custo operacional da partida. O Corinthians ele teve mais um desfalque de praticamente R$200 mil por colaborar com os gastos que uma partida de futebol exigem. Ou seja, o Corinthians ele teve em torno, Nori, de 600 a 650 mil reais líquido com relação à locação do estádio, porque os danos causados pela torcida do Santos, que superam 100 mil reais com relação à pichação, quebradeira, enfim, e outros gastos, o Corinthians ele teve valor líquido entre 600 e 650 mil. Eu acho que esse valor para o Corinthians é irrisório, Benjamin, diante do que o Corinthians ele tem de dívida, o que o Corinthians tem de despesa, e não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu não faturou um troco, desculpa, mano. Não faturou uma grana com estacionamento, com bar. Essa conta não ajuda o Corinthians? Mas, Nori, sinceramente, cara, eu acho que não paga a Estacionamento conta. não é do Corinthians. Assim como os bares também. Mas um percentual o Corinthians ganha, não ganha? Então, até deve ganhar um percentual, mas não muda tanto o valor da conta final, Nori. O Corinthians, se ele tivesse locado, por exemplo, vamos falar de R$1 milhão líquido... Você quer ser Zé Futrica? Futrica não, é verdade. Foi pressão da opinião Gaviões? dele, pô. Não Procede, só- foi pressão da Gaviões? Ô, Benja, não só da Gaviões. Se você perguntar para boa parte dos corintianos, eu não sei aqui a amostragem disso, mas eu tenho certeza absoluta que a maioria da torcida não foi a favor da locação do estádio. Benja, por mais que digam, mas o Corinthians ele locava o Morumbi, mas o Morumbi, ele costumeiramente dentro da cidade de São Paulo, era palco de divisão de torcida. Se o Corinthians fosse jogar uma final contra o Palmeiras, o palco era o Morumbi. O Corinthians ele locou durante muito tempo o Pacaembu, sim, porque o Corinthians ele fez um favor para a cidade de São Paulo, para a prefeitura, pelo fato de ter locado o Pacaembu, que sempre foi um elefante branco dentro da cidade. Se não fosse o Corinthians na vida da prefeitura, o Pacaembu já poderia ter sido, talvez, designado para iniciativa privada há muito tempo atrás. Então, nesse ponto, Benja, a partir do momento que cada clube tem o seu estádio, eu, se fosse presidente do Corinthians, eu não teria locado. Cara, inúmeros torcedores do Santos postando fotos em redes sociais, depredando o estádio. Eu acho que isso é uma barbárie, é uma burrice, que o Corinthians não precisava, justamente por essa merreca, ter sofrido. Eu acho que o Augusto Melo praticou ali um ato que ele se arrepende bastante. Vide que ele resolveu não alugar o palco da final novamente. Eu acho que ele teve uma atitude de boa vontade, o Augusto Melo, como teve o presidente do Santos, mas infelizmente boa vontade serve para esse tipo de público. Para o cara que vai lá, que em vez de ver o jogo, ele fica quebrando o estádio, ainda posta na rede social, tira foto, se gabando de ter destruído. Conta de 100 pau, Nori. Então, mas você acha que o Augusto Melo tem que ser responsabilizado por isso, ou qualquer outro dirigente, pelo mau comportamento de um torcedor? Eu acho que o gesto do presidente do Corinthians foi legal, de alugar o estádio para o Santos, como foi do gesto do presidente do São Paulo, tentar apaziguar, tentar fazer uma coisa melhor. Mas tem o lance da melhor. rivalidade também, Nori. Vou te falar, se fosse a final, vamos supor, o Novo Horizontino eliminou o Palmeiras. Imagina o Santos levantando um caneco dentro da Arena Corinthians. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo, cara. Eu acho que o futebol ainda tem que ter esse lance de rivalidade, Benjamin. Eu acho que, para alguns caminhos, é claro que a gente não pode também ficar preso no passado, porque no passado muita coisa que é ruim era normal. Só que hoje estão nutelando demais o futebol. A rivalidade, daqui a pouco os presidentes vão tomar chá e champanhe à beira do gramado. Olha, parabéns, você venceu o meu time. Os capitães dos times, olha, meu Deus, eu perdi, eu tô triste, mas eu quero comemorar e parabenizá-lo pelo título. Gente, o futebol tem rivalidade. Tem que ter esse lance também, Benjamin, para que o futebol não morra. O futebol já tá parecendo teatro. O futebol tá chato, cara. O futebol tá chato. Você que ainda gosta de futebol, parabéns, você é um guerreiro. Porque o futebol, comparado com a década de 90 hoje, te falar, tá mais chato que balé.